O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Salve, salve, galera rubro-negra! Boa noite a todos, está no ar o programa Resenha Rubro-Negra. Esse é o programa que inventa a moda e é a madeira de leitão, galera. Vitória, vitória, tu tens grande história. Somos torcedores de grande valor. Somos rubro-negro, não temos temor. Estamos contigo em qualquer lugar, pois temos conquistas na terra e no mar. Vitória, vitória, mostra o teu valor. No campo da luta, tu és o melhor. O teu padrão... Salve, salve, galera rubro-negra! Está no ar o programa Resenha Rubro-Negra, o seu programa que inventa moda na internet e é madeira de lei na concorrência. Somos invencíveis, não vamos temer. O teu pavilhão, nós vamos erguer. Seremos vitória até morrer. Vitória, Como eu já falei, vitória. o programa Resenha Rubro-Negra está no ar. Vamos apresentar agora a nossa bancada. Tu és o melhor. O teu pavilhão tem feitos de glória. Vitória, vitória. Tu tens grande história. Hoje contamos com a presença do ilustre colunista Diego Souza, dos Galácticos. Diego, professor, boa noite. Boa noite, Ítalo. Boa noite, nação rubro-negra, que está coçando a cabeça com o quinto empate do Vitória em 10 jogos no Campeonato Baiano. Também temos a presença de Reinaldo Oliveira, o comandante do Conexão Nordeste. É isso aí, Ítalo. Boa noite a todos. E hoje temos muito o que discutir. Na nossa bancada também temos André Luciano. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera rubro-negra. Realmente, como diz Reinaldo, vamos discutir muito hoje. Dá uma boa noite também ao meu companheiro Jubaleiro. Boa noite, Ítalo. Boa noite a todos daqui da bancada. Boa noite, torcida rubro-negra. Prazer mais uma vez estar aqui com você no programa. E para finalizar, Vitor Cheng. Boa noite, Ítalo, boa noite aos meus amigos da bancada e boa noite, nação rubro-negra. Hoje temos muito o que falar sobre o jogo de ontem. Para começar sobre o jogo de ontem, eu vou passar a ficha técnica do jogo. Um jogo que o Vitória empatou em 0-0 com o Atlético de Alagoinhas lá em Serrinha, no estádio municipal de Serrinha. Não foi um jogo muito legal para a equipe rubro-negra. Eu vou passar o ficha técnica para começar os comentários sobre a partida. O Vitória jogou ontem com Renan no gol, Romário na lateral direita, Victor Ramos, Dankler e Mansur, Michel Mineiro e Lúcio Flávio, depois Arthur Maia, Marquinhos Ginei, depois Giovani. O Atlético começou o jogo com Marcos Paulo, Ademir na lateral, Rogério Rodrigues George, Leandro Biton, Garrinchinha, depois Antônio Carlos, Tássio, depois Noel, Narciso, depois Jânio, Robert e Deon. Para começar os comentários do programa, vamos começar com Vitor Cheng. O que é que você só viu nesse jogo? Eu vi, Ítalo, mais uma vez, Cerezo perdido em campo. E principalmente, vi que Lúcio Flávio, para render alguma coisa pro Vitória, tem que ter alguém ali no lado dele. Para ele jogar bola, ele tem que ter ali um fiel escudeiro, né? Vamos dizer assim. Que o Arthur Maia fez essa posição muito bem. E todas as vezes que Lúcio Flávio jogou bem, ele teve ali Arthur Maia do lado dele, auxiliando ele nas jogadas. Eu achei que ele foi prejudicado pelo esquema que Cerezo montou. Eu não entendi muito bem
se Cerezo acha que Dinei é um atacante que joga pelos lados. Sinceramente, Dinei não joga pelos lados. Dinei é um concorrente de Neto Baiano, joga na mesma posição, apesar de com a bola fazer algo mais do que o Neto Baiano. Reinaldo Oliveira, você gostou da participação do estreante Renan? É isso, Ítalo, é até comentar sobre isso. Gostei muito, principalmente nas horas que ele foi acionado. É um bom reserva para Douglas. O que eu gostei mais nele foi a reposição de bola. E o posicionamento de Dinei em campo, gostou, André? Não gostei do posicionamento de Ney. Até o Vitor adiantou um pouco. Realmente ele não tem condição de jogar pelas laterais. E pelo que eu estou sentindo, o próximo jogo vai ser a mesma coisa. Mas vamos torcer para ele entre melhor. Ô André, só complementando o que você estava dizendo, eu ainda achei que Dinei teve momentos que atuou no meio campo. E Marquinhos também, coisa que os dois não fazem esse papel há muitos anos. Marquinhos mesmo já atuou como meio campo e nunca deu certo no Vitória. E por que repetir? Bem lembrado, Renato. Diego, traga sua opinião para nós sobre o jogo de ontem. Eu achei meio assim, quando saiu a escalação, que a gente viu 4-3-3, Dinei, Neto Baiano e Marquinhos, a gente achou que o Vitória fosse jogar ofensivo. Mas ontem a gente viu um time recuado, um time com medo de ir pra cima do Atlético e quase perde o jogo, né? É uma situação complicada. A gente vê o Dinei jogando de quarto homem de meio campo, o Marquinhos não rendendo bem, e a gente fica preocupado em comemorar não levar gols, que é como o Vitor Ramos falou ontem. Então a situação do Vitória para mim é preocupante. O Toninho Cerezo está perdido, precisa urgentemente ver o que... É o gol do Palmeiras aqui, urgentemente o que vai fazer e botar o time em campo, o real time do Vitória, porque esse que tá aí eu não sei se vai muito à frente no Campeonato Baiano não, é preocupante. Ontem tivemos a participação dos jovens laterais Romário e Mansur, que muitos gostaram da participação. E aí, Juba, gostou da participação de Mansur e Romário? Eu acho que o esquema que Toninho Cerezo montou foi muito parecido com o esquema que quem assistiu o jogo do Bahia contra o Juazeiro lá, com aquele campo horroroso, ele colocou 2 centroavantes e botou os laterais para trabalhar essa bola aérea. Só que com o Lúcio Flávio no meio de campo ontem, Toninho Cerezo não conseguia fazer com que os laterais, que ele segurasse a bola e que os laterais passassem para efetuar o cruzamento. Eu achei que Lúcio Flávio foi muito mal de novo no meio de campo. E essa tentativa dele de insistir com o Dinei como segundo atacante não tá dando certo. Ou você bota ele de centroavante ou você bota ele no banco. E Marquinhos, como esse homem de meio, terceiro homem de meio campo, ele não rende como ele consegue render como segundo homem. Já com esse começo de palhinha, o pessoal já começa a falar sobre Cerezo. E aí eu aproveito para divulgar os meios de comunicação do Resenha Rubro-Negra. Se você quiser mandar sua pergunta, seu comentário, participe através do nosso Twitter, @resenharn, e também no nosso site, no formulário contato. Atenção, horário em Salvador, Bahia, 20h12. A primeira pergunta já chegou aqui. A galera tá querendo saber a opinião da nossa bancada sobre Cerezo. E eles estão falando também sobre o laboratório nesses 10 jogos no começo do Campeonato Baiano. E aí, Juba, o que é que você acha sobre isso? Bom, os números não são favoráveis, né? Ele só conseguiu 5 empates em 10 jogos. Pra mim, o Campeonato Baiano fraquíssimo do jeito que é muito pouco. Por mais que você esteja fazendo experiências, imposições, não tem um ritmo de físico bom, um ritmo de jogo bom dos jogadores, eu acredito que para o Vitória, para o que o Vitória quer esse ano, é muito pouco. Para mim é muito pouco. É isso, Ítalo, só complementando também, ele ainda continua com esse laboratório, já se foram 10 jogos e muitas mudanças vêm sendo realizadas. Ora ele entra com Marquinhos no meio, ora ele entra com Neto e Dinei, o que eu não concordo.
porque eu acho que Neto e Dinei tem que brigar por uma posição, que é o homem de referência do ataque, como o Marquinhos tem que brigar com Rildo por posição. Eu também não acredito que ele vai usar Rildo e Marquinhos ao mesmo tempo. Seria o mesmo esquema. E sobre o meio campo a gente tem Tartar, Pedro Ken, Michel. É o lugar que ele menos mexe, é onde ele deveria mais mexer para ver os contratados em ação, para ver qual que se encaixa melhor nessa fisionomia que ele está tentando armar. Sobre esse meio campo, ontem Cerezo deu uma declaração ao final da partida, dizendo que o Vitória, ele lamentando a falta de um camisa 10 do Vitória. Palavras dele: infelizmente a gente ainda não tem um homem que cai pelas laterais, um jogador para criar situações, e isso dificulta. E aí já vindo a calhar com esse comentário de Reinaldo. Diego, pode comentar sobre essa falta desse camisa 10? Rapidinho, Diego, só complementando o Ítalo. Eu concordo em partes, Ítalo. Eu acho que o Vitória tem carência, sim, no homem o médio ofensivo, o camisa 10, que arme as jogadas. Só que a bola tá passando da defesa pro ataque. Ela não tá passando pelo meio. A gente não tem aqueles volantes experientes que levam a bola principalmente até esse camisa 10. Pode falar, Diego. Ontem o Vitória, assim, minha opinião, eu acho que ontem o Vitória sentiu falta de Wellington. O Wellington era aquele jogador que, além de chegar ao ataque, servia ao camisa 10, que é o Lúcio Flávio hoje. Só que eu concordo com o Cerezo quando ele fala da carência desse camisa 10, que de fato não chegou ainda. Não vai ser o Lúcio Flávio, não vai ser o Giovani, muito menos o Pedro Ken. Então a diretoria agora, sem um diretor de futebol, né, que se mova para poder contratar um jogador que faça a bola chegar no ataque, que seja com Neto Baiano e Marquinhos, ou Neto Baiano e Dinei, não com os três e Dinei e Neto Baiano jogando juntos, porque duas cabeças difíceis de pensar, fica difícil de fazer gol. Sobre esse meio de campo, o Vitória já vem tentando várias opções, e tem um jogador da base que a torcida já está começando a querer na equipe, que é o Leilson. Não sei se vocês conhecem o jogador da base. E aí seria mais uma opção para Cerezo. E aí, André, o que é que você acha sobre esse assunto? Você acha que é mais um jogador da base que o Vitória pode apostar? Ou o Vitória precisa realmente reforçar nessa posição? Eu acho que precisa dos dois, das duas maneiras. Eu acho que conseguindo um jogador da base é importante. Ele realmente se destacou nas competições ele participou. É muito importante se ele vier da base, mas mesmo assim precisa ainda de um outro, um mais experiente, mas assim, não, como nós falamos, passado do tempo. Não um Giovani que estava até atuando bem e agora no caso não está suprindo mais isso, mas um atuante, um que teve atividade, um cara que passa a buscar até fora do Brasil mesmo. A gente tem um chileno, exemplo aí do pessoal que a gente estava esperando tanto e torcendo para isso. Mas é válido sim. E não pode ser só um. A gente não pode depender só de um jogador. Tem que ter pelo menos dois para a posição. Vitor Cheng, participe também da discussão. O que é que você achou da entrada de Arthur Maia ontem no segundo tempo da partida? Eu achei, Ítalo, que Arthur Maia poderia ter sido melhor. Agora, quem eu gostei ontem foi a entrada de Giovani. Note que com a entrada de Giovani, até mesmo com Arthur Maia jogando com dois meias, o Vitória melhorou muito. Teve oportunidades, não aproveitou, é verdade, mas melhorou muito do meio pra frente. Inclusive criou muito mais do que no primeiro tempo. E Ítalo, eu gostei muito de um jogador que a cada jogo vem me surpreendendo, que é o Mansur. Concordo. Jogador é o seguinte, Vitor, a questão de Giovani é o seguinte: você falou muito bem, realmente ele entrou bem, mas ele tem sido muito instável. É verdade. Eu não sei se é posicionamento, se é estratégia dele, até vamos avaliar isso melhor, mas não podemos depender só dele, entendeu? É isso, André, mas se você parar pra analisar, Giovani jogou 2 jogos. Antes, não contando o jogo de ontem, jogou contra o Itabuna, que ele voltou naquela ausência de Rildo, sem ritmo de jogo, sem estar totalmente recuperado, e jogou contra o Juazeirense, lá naquele estádio, né, que dispensa até comentários. Então eu acho que Giovani é um jogador que a gente precisa apostar,
No meu ver, o Vitória precisa dele. E é um jogador que eu particularmente confio nele. Sobre a pergunta do Leilson, eu acho o seguinte. Posso até estar errado quanto a isso, mas eu acho que o Vitória já tem muitos jogadores da base hoje no elenco principal. Aí você tem duas alternativas que podem acontecer. O Vitória é campeão baiano, sobe para a primeira divisão, esses jogadores vão se consagrar. Caso contrário, Vitória não seja campeão baiano, Vitória não suba, vai ser uma geração queimada, vai ser uma geração perdida. Veja como foi ano passado. Esdras, principalmente, foi um jogador muito queimado pelo fato dele não ter sido campeão baiano. Não sei se vocês concordam comigo quanto a isso. Isso, Vitor, exatamente, era até isso sobre eu ia tratar. Eu não botaria agora por ser um jogador ainda verde. Vai que ele não faça sucesso, ele vai ser totalmente queimado no elenco. E outro, eu usaria Arthur Maia. Eu insistiria com Arthur Maia. E Reinaldo, eu concordo com você em número, gênero e grau. Arthur Maia é considerado o que pela diretoria? Uma joia. Porque ele não foi bem 1 ou 2 jogos, vai tirar ele de campo? Não, pô. A gente dá oportunidade a tanto jogador que vem de fora, tem paciência com tanto jogador que vem. A gente tem que ter paciência com os jogadores da casa, principalmente uma promessa. E tem que sobre botar essa discussão, sobre essa discussão se Campeonato Baiano serve de teste ou não, o Diego Dória Aragão, daqui de Salvador, mandou uma pergunta aqui para a bancada. Até que ponto o Campeonato Baiano serve para teste? Vejo que Cerezo está usando o Baiano para teste do Campeonato Brasileiro da Série B e da Copa do Brasil, nossas principais metas do ano. Juba, isso, Ítalo. A gente vem tratando sobre esse assunto aí desde o primeiro programa. E desde o Conexão Nordeste também, que foi ao ar desde 1º de janeiro. Eu vejo isso como um problema, porque realmente ele, jogo após jogo, ele muda a formação, ele muda o esquema, ele muda o posicionamento dos jogadores, ele muda os próprios jogadores, e assim fica difícil você encontrar um padrão. Eu acho, Ítalo, que se ao menos fosse testes com coerência, pô, tudo bem. Você adotar um esquema, você adotar os jogadores, ir fazendo uma troca ou outra, testando um jogador aqui, um ali. Mas cada jogo um esquema diferente, cada jogo uma escalação diferente. Me perguntaram qual é o time do Vitória, eu não sei responder. Vitor, eu hoje pela tarde no Facebook eu cheguei até a comentar um pouco sobre isso aí. Eu acho que o Bavi mesmo tomou um exemplo total disso tudo que a gente está dizendo aqui. Eu acho que no Bavi ele entrou com 5 volantes, ele entrou totalmente para se defender, para não tomar gol do Bahia, uma coisa que a gente não tinha visto em Bavi há muitos anos, há 2 anos mais ou menos. Isso é preocupante. Agora, sobre esse tema aí de esquema tático, ontem Cerezo inovou com 4-3-3 e de todos os esquemas que os brasileiros utilizam, que é o 4-4-2, 4-3-3, o único que tá faltando agora é um 3-5-2. Será que esse é o próximo esquema a ser testado, Thiago? Vamos torcer para que não, porque para você jogar no 3-5-2, você precisa ter 2 laterais, um sistema de defesa bem compacto, 2 laterais que ajudem na defesa e no meio campo e 2 marcadores. Então é um esquema onde você defende com 3 e ataca com 7. Mas o problema é a reposição. Tomara que Tony Cerezo, eu não gosto muito desse esquema não. Eu acho que o 4-4-2 é o melhor esquema hoje pro Vitória. Juba, o que é que você acha sobre essa questão de esquema? É mera conta de matemática, 4-4-2, 4-3-3, ou realmente isso pode, no futuro, com a questão de entrosamento, pode fazer diferença pro Vitória? Bom, eu acho que como o Thiago falou, para jogar com 3 zagueiros, tem que ser um esquema muito bem treinado. Os 3 zagueiros têm que estar em boa sintonia ali atrás, porque senão pode dificultar muito. Agora, em relação ao 4-3-3, ontem, que Tony Cerezo usou ontem, ele, como sacrificou o Dinei, achei que o Dinei não fez a boa partida. Se ele colocasse alguém com mais velocidade no estilo de jogo de Tartar, ele poderia ter sucesso no jogo de ontem. Se ele abrisse Marquinhos pela esquerda, poderia ser melhor. Mas comentando o que Vitor falou, eu acho que a gente tem que analisar o conjunto. Não é só o Giovani que tá mal, não é só Lúcio Flávio que tá mal.
o conjunto do Vitória não vem jogando bem em jogo nenhum. São pouquíssimos os jogos que o esquema que o Toninho Cerezo deu certo, que ele montou deu certo. E eu acho que se ele continuar nessa insistência de fazer os testes com todo o jogo, ele pode já estar correndo o risco de não entrar nem no G4 nesse Campeonato Baiano. É isso, Juba, só complementando o que você falou. A verdade tem que ser dita, o time piorou com a saída de Rildo, que dava mais velocidade, que estava até conseguindo dar uns bons passes. Isso é verdade, Rildo dava muita velocidade, muito dinamismo ali pela direita, abria bem a zaga, principalmente o lateral, às vezes não conseguia acompanhar por causa da velocidade dele. É uma boa opção, eu falei Tartar, mas Rildo também pode cair bem pelas beiradas do campo. Abre bem o meio de campo defensivo do adversário, pode ser uma boa. Ele evoluiu também muito em relação ao ano passado, eu achei, viu? Acho que fez bem ele ficar um pouco de fora no passado com a suspensão, ele evoluiu bastante em relação ao ano passado. Isso, e ainda sobre o esquema, o 3-5-2 que vocês estavam dizendo, para o Vitória usar esse esquema, Ítalo, eu acho que tem que ter laterais com postura ofensiva, com os verdadeiros alas, entendeu? Para que a coisa funcione direito. E 2 volantes que cobram bem, né? Exatamente. São 20 horas e 25 minutos em Salvador, dando prosseguimento ao nosso programa. Os nossos ouvintes estão participando. Yuri mandou uma pergunta: o que é que vocês acham de uma possível volta de Viáfara à equipe rubro-negra? Eu acho que no momento não seria nem bem para o clube, nem bem para a Viáfara. Com essa diretoria aí, acredito que ele não retorne pro Vitória, não. E o Vitória tá bem servido de goleiros. Eu não sei se Diego tem essa informação, mas tinha uma informação que ele tinha sido pego no doping lá na Colômbia, com a substância que ele vinha usando, inclusive aqui no Atlético Paranaense e no Vitória. Ele disse que continuava utilizando e foi pego lá. Não sei se ele está suspenso ainda. Ele foi suspenso 6 meses lá na Colômbia, inclusive não só suspenso, como rebaixado. Rebaixado eu vi. Com a América de Cali. E eu não lembro qual a substância, eu posso pesquisar aqui, mas o departamento médico do Vitória disse que pelo menos aqui no Vitória ele nunca usou essa substância não. Porque o pessoal é muito rígido com relação a isso. Ele começou a fazer esse uso, foi por uso próprio lá na Colômbia. Mas ele está suspenso ainda, 6 meses. Fora de cogitação viável. Uma outra pergunta. O Luiz Leira, daqui de Salvador, fez um breve comentário sobre o baixo rendimento do Vitória fora do Barradão em qualquer campeonato. Parece que é outro time sem iniciativa. Não seria a hora de arriscar, de ousar mais? É isso. Hein, Vitor Schengen? Fala, Schengen. Rapaz, isso aí faz parte do DNA do Vitória, velho. Em todos os campeonatos, incrível. O Vitória sempre tem uma péssima campanha fora de casa. E eu acho que no Campeonato Baiano acontecendo isso, alguma coisa de muito errado. Você tem 5 jogos, empata 4, com times que tem folhas muito menores do que a do Vitória. Eu acho que isso aí é culpa justamente desse laboratório de Cerezo aí. O pior, Vitor, é o Toninho Cerezo comemorar empate com o time do Campeonato Baiano fora de casa. Isso que é preocupante. Exatamente. O empate em si é fora de casa é um bom resultado. Eu ia falar sobre isso. Como empatar com o Bahia e Pituaçu foi um bom resultado. Mas você empatar com o Fluminense, com o Atlético e perder para Juazeirense, me faça uma garapa. Mas nos últimos 15 anos, observe que o Vitória estava ganhando fora e dentro, Campeonato Baiano pelo menos, ganhava lá fora e ganhava aqui dentro. Então, Vitor, o DNA do Vitória, para mim, nessa questão, funcionava muito em brasileiro. O brasileiro, realmente, o Vitória sempre perdendo, não tem jeito. Mas o Baiano, ele estava dominando sempre, era sempre cabeça ali. Então, concordo com você em parte. Teve um campeonato brasileiro, o último campeonato brasileiro que o Vitória disputou em 2007 na Série B. O Vitória passou um turno inteiro sem ganhar fora de casa.
Então a questão de ganhar fora de casa eu acredito que seja mais na questão de campeonatos nacionais, como Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Vitória tem uma séria dificuldade em jogar fora de casa, como praticamente durante esses 5 últimos anos aí, podemos assim dizer. Né, Reinaldo? Exatamente, Ítalo. Eu acho que esse problema do esquema fora de casa, Cerezo tá feliz em não tomar gol. Se você ver todas as coletivas que ele dá, ele tá feliz com a zaga, com a postura defensiva. Ele não tá se preocupando muito com do meio para frente, ele tá se preocupando muito com atrás. Disse que se sente feliz porque pelo menos atrás não tá tomando gol, mas também não tá fazendo. E técnico vive de resultado. E falando já sobre essa questão de técnico, indo já para a próxima partida do Vitória, o Toninho Cerezo perdeu 2 peças importantes no seu esquema. Perdeu o Neto Baiano Mineiro, suspenso, vão cumprir suspensão automática por ter recebido o 3º cartão amarelo. O que você acha? Quem poderia ser a opção para a posição de Mineiro? Rodrigo Mancha, Robson, Pedro Ken, Tartar? O que vocês imaginam para o jogo contra o Serrano? Eu acho que o Wellington volta. O Wellington volta, isso já é certeza, mas eu acho que na posição de Mineiro ele não vai botar o Wellington e Michel. Ele vai botar mais um que dê um poder ofensivo, como o Robson, ou um Pedro Ken, ou o próprio Tartar. Só que ao certo ninguém sabe quem ele vai escalar. Cerezo faz mistério. Cerezo é imprevisível, né, Reinaldo? Exatamente, é um professor. Se tratando pardal. de Cerezo, você não pode esperar nada, certamente não. Custei Agora acreditar. eu colocaria o Wellington. O Wellington e Michel? Wellington e Michel. Ficaria lento o meio campo. E se ele colocasse um meia, 2 meias, um meia rápido com Lúcio Flávio? Arthur Maia. E na frente, Você não acha que o time ficaria exposto? Eu acho que exposto não. com 2 volantes? O que mais se aproxima as características de Mineiro que ele tem em mão hoje, que pode fazer naquela posição ali, é ele colocar Pedro Ken para fazer a saída ali melhor. Acredito eu. Eu também concordo, Júlio. Concordo também. Seja a opção da bancada com relação ao meio de campo. E no ataque, com certeza, Diniz será o titular lá de Marquinhos reeditando a dupla do ataque do Vitória em 2008. E aí, pensando, será que ele retornaria com o Léo na lateral para manter o rodízio? E até Douglas retornando ao gol. De Cerezo pode vir com qualquer coisa, né, meu André? Também acho. Realmente eu concordo que a questão ele vai voltar com. Ele vai colocar um Pedro Ken, concordo também com a bancada. E com certeza ele vai voltar Douglas. Mas a impressão que eu tenho é que Renan vai entrar mais vezes aí. Eu não concordo muito com essa questão de descanso do jogador, ainda mais goleiro. Claro que o atleta cansa, tem seu preparo, sua preparação, mas eu acho que ele quer dar ritmo a Renan. Tá? Eu acho que ele vai voltar com o Douglas, mas com certeza durante o campeonato voltará outras vezes o Renan. Ô André, quando Diga, o Corinthians emprestou o Renan pro Vitória, uma das justificativas do Corinthians lá foi a possibilidade dele jogar as Olimpíadas. Você acha que o Corinthians não exigiu do Vitória que Renan fosse titular, que ele tivesse um ritmo de jogo? E eu acho que nessa disputa aí sobra pra Douglas, viu? Eu acho que sim, mas é isso que eu falei. Eu acho que ele vai voltar com Douglas para o próximo jogo, mas com certeza o Renan vai aparecer mais vezes. E principalmente nas horas de decisão. Eu acho que, por exemplo, passando entre os 4, quem vai estar lá vai ser Renan, com certeza. Vai ser Renan que vai estar nas finais aí aparecendo. E já é uma preparação. Eu concordo com você contra a exigência do Corinthians. O Vitória sempre teve uma política de revelar grandes goleiros no futebol brasileiro. Podemos citar o caso de Dida. E hoje na base do Vitória conta com Gustavo, que é o terceiro goleiro na categoria profissional. E a jovem promessa do Vitória é Juan. Será que esse empréstimo de Renan não seria... Essa vinda de Renan
não prejudicaria a presença de Gustavo e de Renan na equipe profissional? Eu acho que não, viu, Ítalo? Até porque, no meu ponto de vista, Gustavo, principalmente Gustavo, né, que tá no elenco principal, ele não tá pronto, não. Ele fez aquele jogo lá na Copa São Paulo, substituindo o Juan, fez o Campeonato Sub-20 e eu não senti essa segurança, não. Em Gustavo. Vitor, eu acho que você merece dar uma chance pra gente poder avaliar melhor. Eu acho que 1, 2 partidas nas divisões de base não serve de parâmetro pra gente avaliar um goleiro, não, principalmente. A gente tem que dar uma chance. Mas... pode falar. Vocês lembram de Thiago Regis? Um goleiro que o Vitória tinha, que era uma promessa da base. Ele entrou, primeira partida como profissional, tomou uma goleada do Goiás aqui. Foi Goiás? Foi Goiás. Eu acho que foi Goiás. Inclusive tomou gol de falta e tudo. Foi. E por ele ser baixo, o Vitória dispensou logo no final do ano. Mas lembre-se também que ele disputou a Copa do Nordeste. Verdade. Lee era o reserva dele na Copa do Nordeste. Então ele mostrou a deficiência técnica, hein? E sobre Gustavo, é porque é o seguinte, Reinaldo. Eu não vejo o Douglas hoje como um grande titular, como um grande goleiro, como um titular absoluto. Então é necessário sim uma sombra para ele. E eu não vejo o Gustavo como uma sombra para Douglas, não. Eu acho até que o Vitória pode render muito aí com essa disputa aí entre Renan e Douglas. Porque cada um ali vai ter que fazer o melhor para conquistar o espaço. E quem sai ganhando com isso é o Vitória. E até porque, Reinaldo, imagine aí Renan convocado para a seleção brasileira. Lá na convocação vai constar como jogador do Vitória, não como jogador do Corinthians. Seria uma boa visibilidade. Claro. Isso aí só quem sai ganhando o Vitória. Apesar do empréstimo ser até o final do ano. Vitória precisa São 20 hoje, horas. eu ver, chamar a atenção da mídia, chamar a atenção do mercado. São 20 horas e 35 minutos em Salvador. A galera continua participando. Queria mandar um abraço para Antônio Carlos de Santo Amaro. E o pessoal do Facebook está participando também, mandar um abraço. E um abraço pro pessoal do Twitter, os nossos queridos seguidores que estão participando do nosso programa. Do e-mail do Resenha dos Boleiros veio também uma pergunta. Diego Campos pergunta o que a bancada achou sobre o empréstimo de Elton, Edson, Adailton, Renier e Felipe. E perguntando também sobre Felipe se ele ainda tem futuro na equipe do Vitória. Diego, o que você poderia nos falar sobre os empréstimos de Elton, Edson, Adailton, Renier e Felipe? Só me causou surpresa o empréstimo de Felipe, que ele vinha sendo utilizado, mas Elton, Edson, Adailton e Renier eram jogadores que a gente sabia que não iam ficar esse ano, mas Felipe é estranho. Agora é bom esses outros jogadores terem sido emprestados, inclusive para o futebol paulista, para poder ganhar a cancha e quem sabe render um bom dinheiro para o Vitória. Um bom não, é um dinheiro que ajude a pagar pelo menos 3 meses de salários. Juba, gostou do empréstimo dos jogadores? Bom, desses aí, como o Diego falou, acredito que o único que tem algum futuro ainda aqui no Vitória é Felipe. Eu acho que ele pode evoluir com essa rodagem que ele vai tendo, principalmente no futebol paulista, que é um campeonato muito mais competitivo. Acredito que ele pode voltar do empréstimo melhor para o brasileiro da Série B ainda ser útil. Agora, em relação a Edson e Renier, acho que eles vão ser uns jogadores que o Vitória, se eles explodirem, vai vender. Acredito que eles não têm qualidade técnica para um dia vestir a camisa de titular. Agora, o caso de Elton e Adailton, acho que eles não agradaram a Toninho Cerezo. Acho que foi Toninho Cerezo preferiu emprestar eles do que eles ficarem aqui sem ser utilizados. Principalmente Elton, porque na posição de origem dele, que é de volante, ele tinha muita concorrência. O Vitória contratou inclusive alguns jogadores para a posição dele. E como lateral esquerdo, ele já encontrou o Mansur, que vem desempenhando um bom papel. E nessa posição, Elton não vinha jogando bem. Acho que foi uma boa jogada para o Vitória emprestar esses jogadores. Inclusive, Elton só foi liberado depois que o Mansur jogou, né? Provou que pode render algo aí para esse elenco.
uma outra pergunta. O Manuel Novaes nos parabenizando pelo programa Resenha Rubro Negra e perguntando quando que vai sair o novo uniforme do Vitória. Tiago, você tem essa informação? Segundo o pessoal do marketing, vai sair agora nas primeiras quinzenas de março. Segundo o pessoal do marketing, né? Abraçado, ótimo. São 20 horas e 40 minutos em Salvador. Faça igual a Diego Ramos e Manuel Novaes. Participe do nosso programa e envie perguntas através do @resenharn e também através do nosso site, do formulário contato. Mande sua pergunta, crítica, sugestão. Enfim, participe do programa Resenha Rubro Negra. Ontem já teve dois jogos, além do jogo do Vitória, teve mais um jogo no Campeonato Baiano. O Serrano empatou com o Camaçari por 2-2. E hoje tem umas 4 partidas sendo realizadas, já começaram 8h30. Reinaldo, você tem essa informação? Tô buscando aqui, Ítalo, daqui a pouquinho eu falo aí. Tá certo, muito obrigado. O Vitória segue buscando gerente de futebol após a saída de Chumbinho. Hoje surgiram alguns nomes já. O vice-presidente do Vitória, Carlos Falcão, negou uma possível vinda de o João Paulo assuma essa condição de gerente de futebol. E já começou a se falar em 2 nomes, Dima Fonseca e Isaías Tinoco. Tiago, você tem mais alguma informação, algum nome quente para assumir a gerência de futebol do Vitória? Não, Ítalo, na verdade eu falei com o Falcão hoje e ele me confirmou isso, que surgiu o nome de João Paulo. Só que não existe essa possibilidade, porque João Paulo é diretor da divisão de base. E são 2 nomes que, se o Vitória investiu em Chumbinho, pode muito bem investir em Isaías Tinoco ou em Dimas Fonseca, que não estão mais no Cruzeiro e nem no Flamengo. Só que ainda não tem nada real, é apenas especulação, boato. Eu acho que vai ser uma semana aí de muita especulação. Não tem nada fechado, nem firmado, nem conversado com ninguém ainda. Ô Tiago, só quero tirar uma dúvida com vocês sobre o especulado João Paulo das divisões de base. Tem algum fundamento essa notícia dada? Na verdade, vieram me perguntar isso hoje. E eu sou daquele tipo de que sigo o ditado onde há fumaça, fogo. Então nada melhor do que perguntar à diretoria se existe ou não fundamento. Como o Falcão me negou, então vou ficar com a palavra da diretoria. Beleza, Tiago, valeu. Agora, tinha começar mais uma coisinha sobre esse assunto. O Dimas Fonseca parece que saiu do Cruzeiro com problemas particulares. E essa tem sido a justificativa de muitos profissionais dessa área, inclusive com o próprio Chumbinho. É estranho ele sair de lá do Cruzeiro para os pessoais e vir para aqui, para Salvador. Acho meio estranho isso. O que você acha? Mas no futebol o dinheiro conta muito, né? Chumbinho mesmo saiu do Internacional com problema com o Paulo Roberto Falcão, que hoje está no Bahia, e aceitou vir pro Vitória. Mas o problema é que esse profissional é caro. Tanto ele quanto o Isaías Tinoco, que para mim seria um excelente nome. Mas não vindo, a gente vai ter que esperar e ver quem é que Alex Portela vai resolver trazer. Vamos torcer aí para que não seja nenhuma bomba, porque de bomba já basta os que já estão indo embora. Será que Marco Aurélio Cunha seria um bom nome para assumir essa gerência de futebol do Vitória, Juba? Bom, acho que todos os nomes que foram citados por todo mundo da bancada são profissionais competentes que têm uma carreira de sucesso no futebol e já trabalharam em grandes clubes. Eu acho que isso é importante para quem vem trabalhar aqui no Vitória nesse cargo. Acho que quem vem trabalhar aqui nesse cargo tem que ter influência em todas as regiões do Brasil. Você vê que Chubinho veio para cá e acredito eu que ele desempenhou um bom trabalho nas contratações. Contratou jogadores importantes que podem ajudar muito o Vitória na Série B. Reinaldo, você já tem as parciais dos jogos de hoje? É isso, Edu. Estão acontecendo agora à noite, começou às 20h30, 4 partidas. Bahia 0, Fluminense de Feira 0, Juazeiro 0, Bahia de Feira 0, Itabuna 0, Juazeiro 0 e Vitória da Conquista 0, Feirense 0. Saindo um gol, a gente anuncia por aqui. Aproveite e atualize a classificação do campeonato com os jogos de ontem. Beleza aí, Telo.
O Bahia de Feira continuando líder com 22 pontos, fora o jogo de hoje. O Bahia está em segundo com 21, 10 jogos. Vitória da Conquista tem 17 com 10 jogos. O Vitória é o quarto com 17 e 10 jogos. O Atlético é o quinto com 16 pontos e 10 jogos. O Feirense é o sexto com 15 pontos. O Fluminense de Feira o sétimo com 11. O Camaçari em oitavo com 10. Juazeirense em nono com 10. Em décimo Serrano com 9. E na zona de rebaixamento está o Itabuna com 4 e o Juazeiro com 4. São 20 horas e 45 minutos aqui em Salvador. Continue participando do nosso programa através do Twitter, @resenharn, e através também do nosso site no formulário contato. No e-mail, o Pablo Henrique nos parabenizou sobre o programa, sobre a ideia de fazer o Resenha Rubro-Negra, e ele fez uma pergunta interessante. Cerezo, ele perguntou se Cerezo não conseguir o título ou não melhorar a campanha, vocês acham que ele fica para a Série B? Vitor? Eu acho, Ítalo, que se continuar do jeito que tá, ele nem termina o Campeonato Baiano. Eu sempre fui um defensor de você dar um tempo para os treinadores, como acontece na Europa. Tem que deixar o cara trabalhar. Ele tem que colocar a filosofia dele em campo, mas tem que ter uma coerência. E Cerezo já mostrou que ele tá perdido. Ele não tá testando, não tá fazendo, ele está perdido ali na beira do gramado. E se continuar desse jeito, pra mim ele não chega nem ao final do Campeonato Baiano, quanto mais ao Brasileiro. Eu vou mais além, Vitor. Eu acho que ele não chega nem à 15ª rodada. Agora, Reinaldo, o problema é que Cerezo lá é homem de Alex Portela, né? Só lembrando isso. Isso foi um dos motivos que gerou a saída de Chumbil. Mas por muito menos o Caio Júnior foi dispensado do Grêmio. E ele tinha um time bom na mão e não soube armar. É o que está acontecendo com o Cerezo. O Cerezo tem um time bom na mão e não está sabendo armar. André? O que é que você acha? Será que Cerezo continua no Vitória até o final do Campeonato Baiano? Eu acho que não. Já está inclusive pressionando a torcida. Estou começando algumas campanhas via internet. Ele realmente, números, não está traduzindo a sua campanha não está sendo bem traduzida em números. E eu acho que ele não dura mais duas partidas ruins aí, ele não fica não. Juba, será que ele permanece? Bom, acredito que se ele não mudar a filosofia dele de jogo, não encontrar um esquema tático logo, acredito que até o Baiano a pressão vai ser muito grande da torcida, da imprensa, que a gente sabe que aqui na Bahia faz muita força quando quer, às vezes pro mal. E acredito que se ele não melhorar, ele pode sobrar aqui no Vitória. Diego, será que ele permanece ainda? Eu fiz até um comentário no Facebook falando justamente sobre isso. O Vitória tem, nos próximos 5 jogos, o Vitória pega o Serrano 2 vezes, Atlético, Camaçari e Bahia. São 15 pontos. Se Cerezo fizer 9 e perder e empatar o Bahia, ele tá fora. Pode ter certeza disso. Eu até tava discutindo com você no Facebook sobre isso, Tiago. Não sei. Exatamente, Reinaldo, verdade. Se ele fizer 9 pontos e perder ou empatar o Bahia, pode anotar aí que ele cai. Não fica não. Quero lembrar, se você quiser participar do nosso programa, através do Twitter, @resenharubronegra, e através do e-mail, contato @programaresenharubronegra.com.br. Estaremos aqui respondendo a sua pergunta, mandando um abraço para Daniela Câncio, e ela pergunta sobre a volta dos lesionados, Índio, Saci, Rildo, o DM rubro-negro que vive lotado. Tiago, você tem essa previsão?
Rildo quer voltar logo. Rildo deve voltar, como eu falei na última vez que eu participei, no jogo contra o Serrano da próxima semana, ou então contra o Atlético. Índio sem previsão, Saci, eu acredito que contra o Serrano também. Que mais? O departamento médico está cheio. Nino Paraíba contra o Serrano também já deve retornar. Rodrigo já deve estrear no domingo. Tartar já deve jogar no domingo. E tomara que não apareça mais ninguém no TM. Tá bom. Ítalo, ainda sobre os lesionados, me preocupa muito a volta dos lesionados, porque se Cerezo já está perdido com o que tem em mãos, imagine quando os lesionados voltarem. Isso aí é uma questão que preocupa bastante a torcida rubro-negra. Imagine se com 15, 16 jogadores ele já está se atrapalhando todo, montando vários esquemas. Imagine quando ele tiver com mais de 30 jogadores. André, o que você acha sobre isso? Será que o Cerezo vai conseguir armar esse elenco rubro-negro? Não, esse quebra-cabeça aí tá difícil. Essa história de Mineiro comer quieto tá complicado, tá complicando ele. Cerezo sempre foi um jogador discreto. Ele é um jogador de defesa mesmo. Jogava junto com o Falcão, que avançava mais. Ele ficava mais recuado, carregava o piano. Era um jogador que não aparecia muito na partida. E ele tá dando uma cara assim pro time. O Vitória não tá aparecendo em nada. Então, se realmente ele receber essa, entre aspas, caminhão de jogadores sair do DM, quando sair do DM, ele vai ficar mais confuso ainda. Eu creio que vai ser complicado ele segurar esse time aí. Juba, será que a gente chegar algum engenheiro para poder ajudar a Cerezo nessa escalação? Rapaz, esse problema de ter muito jogador, acho que qualquer treinador no mundo gostaria de ter. Só Toninho Cerezo que tá batendo a cabeça sozinho. As opções que ele tem são muito boas, eu acredito eu. Ele só tá com problema em relação ao esquema que ele tem que armar. Acho que ele já deveria ter vindo pro Vitória. Como ele veio na pré-temporada, ele já devia ter em mente o esquema que ele ia utilizar. E a partir desse esquema que ele ia utilizar, ele passar a escolher as peças que ele tem no elenco. E agora então ele vai ficar mais... Aí tem gol aí, Reinaldo tem gol aí. Tem gol na rodada, Reinaldo. É isso, Ítalo. Juazeirense 1, Bahia de Feira 0, surpreendendo a todos. Olha a zebra. Isso é uma zebra que ajuda o Vitória. Bahia de Feira pode não abre em relação na liderança. Como, apesar do Vitória não ter feito a parte dele, esse gol ajuda bastante a equipe rubro-negra, que ainda sonha com a liderança do campeonato. Hoje, o blog do Paulinho soltou uma nota dizendo que o presidente do Conselho do Vitória, José Alves Rocha, o deputado, recebeu 3 doações de 50 mil reais. A notícia no site dos Galácticos Online. Então é uma notícia que envolve diretamente o Vitória, já que é o presidente do Conselho do Vitória, recebendo doações do presidente Ricardo Teixeira da CBF. Isso daí é uma bomba que pode abalar as estruturas do Barradão. Diego, você tem mais informações sobre essa questão? Tive, na verdade eu consegui essa informação lá no blog do Paulinho e tentei falar com o José Rocha hoje, só que o celular dele infelizmente estava dando caixa. Mas eu fiquei sabendo que essas 3 doações entre milhões de reais. Acho que Diego caiu, caiu aí. Diego caiu. Daqui a pouco ele retorna. Continua aí, então. Em relação ao próximo jogo do Vitória. O próximo jogo do Vitória será disputado no Barradão contra a equipe do Serrano às 4 horas da tarde, já que o horário de verão já vai acabar no próximo sábado. O Serrano, que ocupa a 10ª colocação, tem 9 pontos ganhos. E caso o Vitória vença, pode encostar na vice-liderança. Diego, voltou, Diego? Voltei. Deu um problema geral aí. Conclua, Diego. Sim, eu tava falando que eu tentei falar com o José Rocha hoje, mas não consegui. Porque o celular dele tava na caixa.
Só que, pelo que eu fiquei sabendo, ele recebeu essas doações, entre milhões de aspas, como eu falei, para poder ajudar na bancada da bola, que são os ex-presidentes ou ex-diretores, conselheiros de clubes que resolveram entrar na política, como o presidente do Cruzeiro, como o próprio Zé Rocha e outros que se beneficiaram dos clubes para poder entrar na política. Isso, Diego, e surpreendentemente foi na época em que o Vitória teve decadente, né? De 2002 a 2006. E isso foram 2 doações em 2002, o Vitória estava na Série A, e em 2006, quando o Vitória estava na Série C. Isso. Esse é um assunto aí que envolve diretamente a política e o futebol. 2 questões polêmicas que deve com certeza ter mais repercussão ao longo dos próximos dias. Mas uma pergunta chegou no nosso e-mail. Só para concluir esse assunto, pode ter certeza que vão aparecer outros dirigentes de outras equipes do Brasil que vão descobrir outras doações dessas que receberam. Pode esperar essa semana que você vai ter notícia sobre isso. Não, e tem uma lista completa lá no site, lá no Galácticos Online, tem a lista completa de todos os políticos que foram beneficiados com as doações de Ricardo Teixeira. A lista tá lá completa. Mais uma pergunta no nosso e-mail. Carlos de São Caetano pergunta se Neto Baiano vai manter a frente como artilheiro do Brasil. Aí ele diz que o artilheiro parou de fazer gol. E aí, será que o esquema de Cerezo, a esquadra de Cerezo tá atrapalhando a atuação do nosso artilheiro? Ô Ítalo, acho que ontem prejudicou geral, o time todo, porque ora Marquinhos jogava por um lado, ora Marquinhos ia pelo meio, eu vi até Dinei jogando pelo meio ontem, o que eu não concordo. Ontem prejudicou o time todo. E uma coisa que eu não concordo também é ele jogar nos contra-ataques contra os times inferiores. Eu acho um absurdo. Realmente o Vitória sempre teve histórico de golear as equipes do interior. E, no entanto, esse ano, em 10 jogos já conseguiram 5 empates. Mais alguém tem alguma opinião? Oi. Deixa eu fazer só um comentário de algo que você falou. Você disse que o Juazeirense está dando 1-0 no Bahia de Feira e que isso está ajudando o Vitória. Olha o ponto que nós estamos se preocupando com o resultado dos outros. O Juazeirense está torcendo pro Bahia de Feira perder o jogo. É lamentável e inadmissível isso. E do Juazeirense que está na 9ª posição. Exatamente, o Juazeirense que está na 9ª posição, corretamente. Com medo de não encostar. Exato. Infelizmente, pessoal, está chegando ao fim o nosso programa Resenha Rubro-Negra. O programa hoje foi bem animado, a galera participou, a galera se envolveu com o programa. Vamos começar os agradecimentos. Reinaldo, mande seu boa noite e seus abraços. É isso, Ítalo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos que enviaram suas perguntas via e-mail, via Twitter, via Facebook. E mandar um abraço para Antônio Carlos, um grande repórter lá de Santa Amaro. E dizer que é isso. Estamos de volta na segunda-feira. Diego Souza. Um abraço para toda a galera rubro-negra, para a bancada, e sempre que tiver disponibilidade estarei participando do programa. E domingo, Vitória e Serrano, vamos torcer para uma partida igual ou melhor do que a que foi contra o Bahia de Feira. Juba, mande seu boa noite para a galera. Queria mandar um abraço para toda a torcida rubro-negra que ouviu a gente, que participou hoje, e torcer para que Toninho Cerezo também consiga encontrar um esquema melhor que mude o nosso Vitória, que comece a jogar bonito e parta para cima realmente, sem medo. Queria mandar um abraço para meu irmão Pablo Leiro, nosso web designer do nosso site, para Thaís, nosso ouvinte todo dia também aqui escutando a gente, e dar boa noite a todos. Segunda-feira estamos aqui com fé em Deus. Vitor Cheng, mande seu boa noite. Hoje tem Conexão Nordeste? Eu quero mandar um abraço pro meu primo que tá me ouvindo agora, Danilo. Quero mandar um abraço para toda a nação rubro-negra. E que domingo o Cerezo deixe de inventar, faça o simples, faça o feijão com arroz, escale o time que já deu certo, com 2 meias ali. E é isso, até segunda-feira, com fé em Deus, e Vitória vence no domingo. André Luciano, mande seu boa noite pra galera.
Caiu, André. Caiu logo no final. Nada. Pois é, vai ficar sem dar uma boa noite. Queria agradecer a presença de todos, a galera que ouviu, participou, agradecer a Diego. Então dê seu boa noite. Pois é, tô aqui sim. Tô aqui, vocês não vão me esquecer não. Boa noite, galera rubro-negra, boa noite pessoal da bancada. Eu acho que o Vitória ontem jogou um pouco ressaqueado do carnaval, mas para o jogo temos que ganhar e ganhar bem, convencer. Abraço a todos. Quero agradecer a presença de Diego Souza aqui na nossa resenha rubro-negra. Agradecer a todos que participaram do nosso programa. E meu boa noite e um abraço para a equipe do arenarubronegra.com, o site, o melhor site não oficial do Esporte Clube Vitória. Reinaldo, mande seu desafio aí. É isso aí, então eu queria dizer a todo torcedor que está acompanhando agora a gente pela rádio, que mande para o e-mail contato@programaresenharubronegra.com.br qual que você acha que será a escalação do jogo de domingo. É um grande desafio. Boa noite a todos. Difícil, viu? É isso. Boa noite a todos e lembrando que agora às 21 horas haverá Conexão Nordeste. A frase Tu tens grande história, procura mostrar todo o teu poder. Somos invencíveis, não vamos temer. O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores.